Imagine acordar numa manhã comum em uma cidade cheia de vida. O sol nasce lentamente sobre as colinas da Judéia. Comerciantes abrem suas barracas no mercado e crianças correm nas ruas de pedra de Jerusalém. Tudo parecia normal, mas, por trás dessa tranquilidade, algo sombrio está prestes a acontecer. Algo que ninguém poderia prever. No amanhecer de um dia qualquer, em um momento que deveria ser como todos os outros, algo estranho começa a acontecer. Primeiro, um corpo é encontrado. Um homem jovem, aparentemente saudável, é encontrado morto à porta de sua casa. Sem feridas, sem sinais de luta, sem explicação. Nos momentos seguintes, o pânico começa a tomar conta. Mais corpos começam a aparecer. Mas o mais aterrador de tudo, não há sinais de doença. Não há febre, nem tosse, nem dores. As pessoas simplesmente caem, sem explicação, como se a vida tivesse sido arrancada delas de forma invisível. E em questão de horas, o que parecia uma tragédia isolada se espalhou por Jerusalém. O que poderia ser? E mais importante, por que ninguém consegue impedir? Logo, a morte não estava mais restrita a uma única cidade, mas tomava todo o reino. De Jerusalém a Beer-seba, de Dan até os vilarejos mais distantes, o que estava acontecendo era um mistério aterrador que ninguém entendia. Mas a resposta estava mais próxima do que se imaginava. E ela começa com uma única decisão do rei Davi. Uma decisão que, sem que ele soubesse, traria um desastre inimaginável para seu povo. Essa é a história de como, em apenas 3 dias, 70 mil pessoas perderam suas vidas de uma maneira misteriosa e implacável. Não foi um exército inimigo, não foi fome e nem sequer uma doença conhecida. Foi algo muito mais profundo e perturbador. Algo que se desenrolou a partir de um erro cometido pelo próprio rei Davi, o homem escolhido por Deus para governar Israel. Mas como isso aconteceu? E o que levou a uma catástrofe de tal magnitude? Prepare-se para uma jornada no tempo, onde a fé, o orgulho e o arrependimento se entrelaçam, mudando para sempre o destino de um reino. Antes de prosseguirmos, apenas confira se você já segue nosso canal. O começo da tragédia. Era uma manhã comum em Jerusalém, por volta do ano 1000 a.C. O sol se erguia lentamente sobre as colinas da Judéia e o som das atividades cotidianas preenchia as ruas de Jerusalém. Comerciantes abriam suas barracas no mercado e crianças corriam entre as casas de pedra calcária. Tudo parecia absolutamente normal até que algo estranho aconteceu. O primeiro corpo foi encontrado. Um homem jovem, saudável, caído na porta de sua casa. Sem sangue, sem feridas, sem sinais de luta ou violência. Ele simplesmente estava morto. Nas primeiras horas daquele dia, mais pessoas começaram a fazer a mesma descoberta. Vizinhos que estavam bem na noite anterior agora estavam mortos. O pânico começou a se espalhar de forma incontrolável. Em questão de poucas horas, o que parecia uma tragédia isolada tomou conta de Jerusalém. Corpos começaram a ser encontrados em todas as partes da cidade, dentro das casas, nas ruas, em qualquer lugar. O mais aterrador era a rapidez e a falta de explicação. As pessoas caíam sem nenhum aviso. Sem sintomas, não havia febre, tosse, nem qualquer outro sinal de doença. Apenas morte e de forma brutal e implacável. A morte sem explicação. O pânico se espalhou rapidamente. Mais e mais corpos foram encontrados nas casas e nas ruas. E com o aumento das mortes, o medo tomou conta da cidade. Mas o mais assustador de tudo era que ninguém entendia o que estava acontecendo. Os moradores tentaram de tudo para se proteger. Fecharam portas e janelas, queimaram incensos e ervas aromáticas, tentando bloquear o ar e o cheiro. Mas, por mais que tentassem, a morte continuava a se espalhar. O pior de tudo era que a morte não discriminava. Não havia padrão. Crianças, idosos, ricos comerciantes, soldados em plena força,
mulheres grávidas. Todos caíam de forma misteriosa e sem aviso. Algumas pessoas morreram enquanto dormiam. Outras, no meio de conversas, pararam de falar e simplesmente desmoronaram. Guerreiros experientes, homens que haviam enfrentado inimigos em combate, ficaram paralisados, incapazes de lidar com o inimigo invisível. Ao meio-dia do primeiro dia, Jerusalém estava irreconhecível. As ruas estavam desertas, os mercados vazios. O pânico havia tomado conta da cidade. Famílias estavam trancadas dentro de suas casas, tentando se proteger do que quer que fosse essa ameaça invisível. As mulheres cobrindo seus rostos com tecidos impregnados de perfumes, na tentativa de bloquear o cheiro nauseante da morte e da decomposição. O cheiro, doce e nauseante, começava a dominar a cidade. Em uma sociedade sem refrigeração e sem métodos modernos de preservação, os corpos se deterioravam rapidamente sob o calor do sol. A expansão do caos. Logo, o que parecia ser uma tragédia limitada a Jerusalém se espalhou por todo o reino. Mensageiros chegavam de todas as direções, trazendo as mesmas notícias devastadoras. O que estava acontecendo em Jerusalém também estava acontecendo em Berseba, a cerca de 80 quilômetros ao sul, e em Dan, a mais de 200 quilômetros ao norte. As vilas e cidades entre esses extremos estavam sendo assoladas pela mesma morte repentina e inexplicável. Não havia mais lugar seguro. O pânico tomou conta do povo. A cada hora mais mortos. O número de vítimas subia rapidamente. Mas ninguém sabia quanto tempo aquilo duraria, nem como poderia ser interrompido. As pessoas não sabiam a causa da morte e nem quem seria o próximo. O medo do desconhecido, o medo da morte que chegava sem aviso, fez com que até os mais valentes guerreiros ficassem paralisados. A decisão de Davi. O que poucos sabiam era que esse caos mortal começara devido a uma única decisão tomada pelo próprio rei Davi. Durante o auge de seu reinado, Davi, o grande líder de Israel, tomou uma decisão aparentemente simples: realizar um censo populacional. Seu general, Joabe, alertou-o sobre as implicações espirituais de contar o povo, mas Davi insistiu. Após 9 meses, mais de 1 milhão de guerreiros foram registrados. Mas, ao receber esses números, Davi sentiu um peso de culpa, percebendo que havia confiado em sua própria força e não em Deus. O profeta Gade trouxe a Davi uma escolha de punições: 7 anos de fome, 3 meses fugindo de seus inimigos ou 3 dias de peste. Davi, temendo o juízo de Deus, escolheu a peste, dizendo que preferia cair nas mãos de Deus. Em 3 dias, 70 mil pessoas morreriam. O colapso da sociedade. Nos primeiros dias da peste, o caos tomou conta do reino. As famílias que sobreviveram começaram a perceber que não havia mais controle sobre o que acontecia. As leis e obrigações religiosas começaram a se desfazer à medida que o medo e o desespero tomavam conta das pessoas. Alguns começaram a fugir para os campos, tentando escapar da doença, enquanto outros se isolavam, trancando-se em suas casas. Mas nada parecia funcionar. A peste não respeitava as paredes das casas, nem as portas fechadas. Até os sacerdotes que sacrificavam cordeiros e faziam orações não conseguiam interromper a morte que tomava conta do povo. As orações e os sacrifícios não traziam resposta. O silêncio de Deus era ensurdecedor. A visão de Davi. Ao 3º dia de destruição, Davi teve uma visão. Ele viu o anjo do Senhor parado sobre Jerusalém com uma espada desembainhada, pronto para destruí-la. Davi, vendo o que estava prestes a acontecer, se prostrou diante de Deus e pediu perdão, dizendo: "Fui eu que pequei, fui eu que cometi iniquidade. Mas estas ovelhas, o que fizeram?" O profeta Gade trouxe a Davi as instruções de Deus. "Suba até a eira de Araúna, o Jebuseu, e construa um altar ali." Davi obedeceu sem hesitar. Quando chegou à eira de Araúna, o dono do terreno ofereceu tudo gratuitamente, mas Davi recusou.
Não oferecerei ao Senhor algo que não me custou nada, disse ele. Davi comprou o terreno, construiu o altar e fez o sacrifício. Imediatamente, a peste cessou e o anjo guardou sua espada. Jerusalém foi poupada no último momento. O enterro das vítimas. Após a peste, o reino enfrentou um grande problema. 70.000 corpos precisavam ser enterrados rapidamente. A lei de Moisés dizia que os corpos deveriam ser enterrados antes do pôr do sol. Mas com tantas mortes, isso era fisicamente impossível. As valas comuns foram cavadas apressadamente fora dos muros das cidades e os corpos eram enterrados sem os rituais apropriados. O cheiro da decomposição tomou conta de tudo. Mesmo com incensos queimando, o odor persistia, marcando os sobreviventes para o resto de suas vidas. O legado de Davi. O local onde Davi fez o sacrifício, a eira de Araúna, o dono do terreno, se tornou o lugar mais sagrado de Israel. Anos depois, o rei Salomão construiria ali o Templo de Jerusalém e seria o centro da adoração israelita por muitos séculos. A peste e a ação de Davi mudaram profundamente a forma como Israel entendia a relação entre liderança e responsabilidade coletiva. A lição ficou clara. Prosperidade não garante segurança, vitórias passadas não protegem contra o julgamento futuro e o orgulho, mesmo em um rei escolhido por Deus, pode custar muitas vidas. Essa tragédia nos ensina que até os maiores reinos são frágeis, mas também nos lembra que mesmo no julgamento mais severo, a misericórdia de Deus pode interromper a destruição no momento exato. A história de Davi é um lembrete de que, no fim, o arrependimento genuíno ainda tem poder, e que, às vezes, a mão de Deus prestes a destruir pode ser guardada antes de completar o seu trabalho.